Olá, amigos. Boa tarde. Feliz 2021, né? Já que encontro com vocês agora a primeira vez esse ano, um ano, Deus quiser, de mais esperança para todos nós, ainda sob a forma virtual, aqui na nossa Casa do Caminho, os estudos que temos aos sábados do nosso Livro dos Espíritos. Então, uma boa tarde para todos, ou uma boa noite, um bom dia para quem estiver vendo em outro horário o nosso estudo, né? Então eu toquei só no planejamento com a Andréia, que iria fazer hoje, iria fazer na outra semana, mas eu toquei hoje dia 16 com a Andréia, ela me pediu, né? Então nós vamos fazer o capítulo 7º, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, né? No retorno à vida corporal do capítulo 7, até idiotia e loucura, passando por influência do organismo. São as questões 361 até a questão 378 do nosso Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7. Então vamos à nossa oração. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui em seu nome, realizando o estudo do nosso Livro dos Espíritos, que nos esclarece e que nos consola nesse momento ainda difícil de pandemia, nesse momento ainda difícil de estarmos em casa, de estarmos privados de algumas coisas que gostamos, estarmos ainda privados dos abraços, dos encontros, das nossas reuniões na nossa querida Casa Espírita de forma presencial, às vezes de nossos familiares, mas muitos estão privados de vidas físicas, de presenças em suas vidas, porque o espírito é imortal, mas estão privados de saúde, estão privados até de oxigênio. Possamos pensar naqueles que estão sacrificando também na linha de frente, profissionais de saúde, profissionais de apoio a essas atividades, e possamos nos resignar, termos paciência, equilíbrio, que vai passar. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos nos esclarecer na tarde de hoje, juntos, estudando aqui a doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? O nosso item de hoje, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, Idiotia e Loucura, né? E passando por no meio influência do organismo, do retorno à vida corporal, capítulo 7, parte 2ª do Livro dos Espíritos, faz referência também no nosso preparo à alienação mental, né? No nosso preparo do Religião dos Espíritos, né? Nosso livro do Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, e no livro de Emmanuel ele vai falar que fazedores de guerra, que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despósticos, que perverteram a autoridade, magnatas do comércio, que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais de direito, que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura, que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade à cultura, degradando os sentimentos da multidão, ou seja, todos aqueles que se encarceraram nos vórtices da loucura, penetram depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços da sombra, em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento na condição de crianças problemas e dolorosas perturbações. Então vamos pensar nessa reflexão que o Livro dos Espíritos já começa, que a Religião dos Espíritos, nosso livro de preparo, já começa dando para a gente, né? Então vamos lá. Questão 361. Qual a origem no homem de suas qualidades morais, boas ou más? Então ele vai falar aqui de faculdades morais e intelectuais do homem. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Faculdades morais é aquilo que demanda, né, o nosso coração. Fazer o bem, é aquilo que demanda a virtude, né, aquele conceito, né, que vem desde da Grécia Antiga, dos filósofos, que reúne as qualidades do homem, né, o homem de bem, né?
E as intelectuais, obviamente, dizem respeito ao nosso intelecto, nossa mente, ao nosso conhecimento. Aquilo que a gente pode prover diante da matéria, diante do conhecimento, modificar até o nosso meio exterior e a nós mesmos também com isso. Então são duas asas que o espírito possui. Qual a origem do homem dessas qualidades? E que são boas ou más. Em muitas pessoas nós já observamos isso, né? Personagens históricos e em nós mesmos. São as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, quer dizer, é aquela história de Nicodemos, né, no Evangelho. O espírito sopra onde quer, que Jesus fala para o doutor da lei Nicodemos, né? O que é da água, o que é do espírito, é do espírito. Então, ou seja, o espírito ele vai reencarnar em outro corpo material. Não é do corpo aquilo ali, aquilo é do espírito, aquilo é uma conquista do espírito, né? Que está encarnado no corpo físico. Quanto mais puro vai ser esse espírito, mais propenso ao bem ao homem. Isso é um fato lógico, né? Então são os méritos reencarnatórios que a justiça divina nos explica e nos consola. Está no arquivo mental daquele espírito. Os conhecimentos dele também de ordem intelectiva, né? Aí eu se me perguntar, parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem vicioso é de um espírito mau? Sim, obviamente. Mas diz, ele ressalva muito bem, de preferência que é um espírito imperfeito, porque o mal não existe de forma absoluta, eterna. Né? O mal é um estado de você não realizar o bem. Deus não cria o mal. O homem é que procura o mal por não realizar o próprio bem. Uma escolha em desacordo com a lei de Deus. Do contrário, ele diz, poder-se acreditar na existência de espíritos sempre fadados ao mal. Né? Espíritos maus ao qual chamais demônios, que aí faz parte da dogmática de outras religiões, não da doutrina espírita. Mas que nós entendemos, já vimos até a questão dos anjos e demônios, né, em algum momento do nosso estudo, que eles não existem da forma como foram considerados, porque não são eternamente maus ou não foram criados já bons e perfeitos, né, no caso dos anjos. Aí a gente vai de encontro, né, à questão do inferno e do diabo, né, que para o espiritismo não existe da forma como é convencionado esses dois conceitos. Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Aqui na leitura do meu livro está travessos e levianos. Em alguns livros mais antigos ele fala em desacessados, né, sem juízo. Desacessados é aquele sem juízo, sem o siso, né, que é o dente do juízo, né? Aquele sem juízo. Então, os travessos, os extravagantes, alguns livros podem falar também. Então, são estabanados ou extravagantes, né? Dizem os espíritos para a gente. Espertos ou loucos, algumas vezes seres maléficos. Então, ele está dizendo o estado daqueles espíritos, não que eles vão ser eternamente naquela condição. 363. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Olha, se os espíritos são a alma dos homens que desencarnaram, que morreram, né, faleceu, esgotou-se o corpo físico e o espírito vai habitar uma outra dimensão, o que haveria de ter paixões diferentes na humanidade? Olha, não, do contrário, eles vos teriam comunicado. Inclusive, fazem essa ressalva dos espíritos. Foram homens. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais da inteligência? Certamente que é o mesmo, porque a gente tem o princípio até da unicidade do espírito. Eu não habito em mim, no meu corpo físico, Ricardo, 2, 3, 4 espíritos. Nossa, hoje eu estou com o espírito, como diria assim, o espírito da pombagira, o espírito daquilo outro. Não, a gente tem até influência espiritual de entidade, disso e aquilo outro. Mas a gente tem um espírito só que habita o nosso corpo, né? Que dá força de vontade, que dá o pensamento, que dá a vontade, que dá as ações. A responsabilidade é nossa. A gente não tem que botar nos outros, ainda mais e mais o espírito, né? Então ele responde para a gente assim, certamente é o mesmo. Isso em razão do grau de adiantamento que chegou, né? Que aí vai ter as questões morais da inteligência adequadas e proporcionais. O homem não tem sido os espíritos. O espírito é uma individualidade. Ele não volta para aquele todo, ele não se divide, né? Senão a gente tira até a responsabilidade, né? Nossa própria pelos nossos atos durante a vida de espírito encarnado, na vida de matéria no nosso dia a dia. 365. Por que o homem muito inteligente
Porque homens muito inteligentes, o que denota neles um espírito superior, então que os caras são muito inteligentes, são tão superiores a nós, né? A gente já pensa logo. São algumas vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos. Então olha só, tem até uma pegadinha aí. Como é que alguém pode ser superior e ser vicioso, né? No superior no sentido aqui, está dizendo da cultura, da inteligência, né? Às vezes do poder de comando, né? É que o espírito encarnado não é bastante puro. Então ele verdadeiramente não é um espírito superior que a gente estuda na escala espírita, na 100 em diante. E o homem segue a influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todo sentido. Como a gente viu antes, tem duas asas. Ele não vai se efetuar na asa do intelecto e na asa da moral ao mesmo tempo. Às vezes a asa do intelecto está lá em cima e a asa do moral está lá embaixo. Então, o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode progredir em ciência, em outro em moralidade. Daí a diferença que a gente vai ver nesses homens que parecem muito inteligentes e têm vícios. Então a gente pega até um exemplo muito comum que é dado, que é Hitler, né? Hitler foi um homem de uma moralidade terrível que ele fez, que levou a multidão num país e outros países a fazerem, né? Na Segunda Guerra e tudo. Mas quando você pega, até você olha assim, Hitler era muito inteligente, Hitler tinha uma oratória maravilhosa, era vegetariano, não tinha vícios de se fumar, você acha que é um homem bom, né? Mas né? O que ele expressava, o pensamento dele, ele tinha mais paixões. E a gente pega também até homens de inteligência assim, até admirável, Jean-Jacques Rousseau, o próprio Beethoven, Mozart, Freud, né? Que são homens que tiveram uma inteligência muito aguçada, fizeram progressos incríveis nas suas áreas, na música, na psicologia, etc., na pedagogia, mas tinham vícios, eram viciados. Por exemplo, o próprio Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, que praticamente ganhou a Segunda Guerra junto com outros, mas movimentou toda a resistência aos nazistas, ele era extremamente vicioso em relação à questão da bebida, entre outras coisas. Freud também tinha problemas de viciações grandes, inclusive por questões de drogas, né? Beethoven, Mozart também não tinham problemas, mas eles tinham a questão do intelecto, né? Então, isso é o que ele está querendo dizer para a gente aqui e que a gente procurou exemplificar. 366. O que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados? Voltando, ele insiste lá na 364, né? E possuindo cada um uma aptidão especial. Aí os espíritos vão dizer para a gente, olha, refletindo reconhece que isso é absurdo, né? O espírito deve possuir todas as aptidões. Para poder progredir é necessária a vontade única. Eu não posso ter várias vontades me comandando. Se o homem fosse essa amálgama de espírito, essa vontade não existiria, não haveria para ele a individualidade, que é um importante atributo do espírito. Né? Então seria assim como se um bando de pássaros escapasse da gaiola. O homem frequentemente se queixa de não compreender certas coisas, ele diz para a gente. É curioso ver como se multiplicam as necessidades. Uma coisa simples a gente quer explicar da forma mais difícil. Daí também se acreditava em tantos deuses que governavam os fenômenos da natureza, a chuva, né, o terremoto, as tempestades, o mar, isso, aquilo, outro, né, que eram os pagãos, né, quando na verdade era Deus, né, com suas diversas atuações, aptidões, seus diversos atributos, né, melhor dizendo, e se via ali pelo efeito vários deuses, né. Então, imagina uma coisa que está se fazendo aqui em relação aos espíritos, né, uma semelhança com o paganismo. E no comentário de Kardec, que eu não vou ler, né, muito extenso, né, ele vai falar da questão do mundo físico oferecer, e o mundo moral também oferecer exemplos de comparação para isso, né. A questão, por exemplo, né, ele vai dizer para a gente do som, né, o som no órgão, né, os diversos sons que você vai ter no violão, no piano, ou outros tipos de órgão de sopro, etc., você vai ter ali que não é o ar que é diferente, né? O ar é sempre o mesmo, né? Mas as espécies de ar, enquanto os sons existam, isso não existe espécies de ar, né, diferentes, né? Diferentes manifestações de uma mesma causa, né? Que é a alma, o espírito encarnado, e não várias almas. Senão a gente tira também a nossa responsabilidade. Então, ele está insistindo na pergunta 364, e aqui no comentário vai se fazer observações comparativas na física, na química e na biologia para mostrar que é despropositada essa questão de vários espíritos me darem várias faculdades. O espírito é o único meu que tem as faculdades de várias vidas e várias existências, né?
Aí a gente parte para a questão da influência do organismo. Será que a carne é fraca? A gente até pergunta, a gente olha, põe a resposta a carne é fraca, eu acabei bebendo, acabei me viciando, acabei indo num lugar que eu não queria ir, tendo determinadas leituras, determinados comportamentos. Será? E o carnaval, né? A gente está chegando, se aproximando aí do carnaval, que a gente nesse ano acho que não vai ter, né? Se espera com bom senso que não tenhamos o carnaval. Aí as carnes é fraca, o carnaval. Será? Bom, o espírito, termina 7, unindo-se ao corpo, identifica-se com a matéria, então é questão até do apego, que a gente vai trabalhar até no encontro de carnaval que teremos no Centro Leão Denis, através do YouTube, né? E que estaremos lá participando, eu e a Andréia, com a Casa Leão Denis. A questão do apego, que vai ajudar até no auxílio da questão do desencarne também, né, que é o tema até do encontro, que é o retorno à vida espiritual, que é outro capítulo do nosso livro dos Espíritos. Bom, aí ele diz na resposta da termina 7, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito unindo seu corpo conserva os atributos da natureza espiritual. Então a gente não pode botar a culpa na carne, né? A matéria, inclusive, ela amortece algumas vezes, se é uma ressalva que tem que ser feita, a ação do espírito, isso é fato. Mas é o espírito quem comanda com a sua vontade o que ele vai fazer, o que ele vai fazer no mundo material, o seu pensamento também é matéria, seu pensamento causa uma vibração, né? O espírito ele é a causa de tudo. Por isso, né, inclusive, a gente vai ter até mais à frente a questão das crianças com altos conhecimentos, né? O Mozart, por exemplo, que já nasceu fazendo sonata, com 4, 5, 6, 7 anos, fazendo sinfonias, isso é aquisição do espírito, senão seria muito injusto Deus para com a humanidade, criar um espírito como Mozart lá fazendo tudo, e eu que não sei nem tocar bem mal ou bem um violão, né? Eu sempre quis tocar bem um instrumento musical que eu adoro música. Então, não é porque o cérebro é mais avançado, ou porque aquela criança é mais bem dotada nessa questão do intelecto. Não, é o espírito que tem a sua aquisição. E aí a gente vai ver que a termo 8 vai dizer, após sua união com o corpo, claro que o organismo vai exercer influência também, mas tudo ligado à lei de ação e reação. Veja bem, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Não, a alma, a matéria vai amortecer essa ação da alma, do espírito encarnado, né? O exercício das faculdades, responde o espírito, depende dos órgãos, que eles servem de instrumentos, elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, por exemplo, o próprio Chico Xavier tinha várias doenças, a questão da catarata, várias doenças que dificultavam muitas vezes o trabalho. Mas ele conseguia trabalhar? Conseguia, pelo esforço do espírito dele, né? Que ele se sobrepunha, né, vamos dizer assim, à dificuldade do corpo físico fraco, frágil que ele tinha, né? Agora, alguns não vai acontecer isso, né? Bom, aí ele diz para a gente assim, que a grosseria da matéria então vai acabar amortecendo a ação do espírito. Assim sendo, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, se me perguntar, está terminando, como um vidro opaco, muito legal as analogias de Kardec, né, nas perguntas, se opõe à livre emissão da luz, então um vidro opaco, a luz ela não vai conseguir emitir, trespassar aquilo ali, sim, e muito opaco. Então o nosso corpo é uma matéria muito grosseira para o nosso espírito, né? Então vamos cuidar bem do nosso espírito para a gente brilhar cada vez mais, modificar o nosso perispírito de tal forma a ele cada vez se depurar e vir melhor em cada encarnação, né? Aí ele diz assim, pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito a de um lodaçal, uma lama que o camarada está ali naquela lama, que tira a liberdade dos movimentos do corpo e não consegue se mexer quando ele está mergulhado, né? Então a liberdade vai ser restrita à condição física e moral da qual resulta o grau evolutivo do espírito que está reencarnado, né? Aí a gente pensa em Jesus em toda a sua pureza, né, de espírito puro, né? Ele sobrepôs a matéria, até naquela dificuldade, né, toda que ele teve, né, aquela vida difícil naquela época, e depois naquela questão da cruz e tudo mais, né? Nossa Senhora, ele se sobrepôs muito a matéria, realizava prodígios, né, os chamados milagres, que a gente vê que tem a explicação dentro da lei, dentro da doutrina espírita, né, mas é o espírito puro, né? O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, 369. Aí responde, os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e grau de perfeição destes mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho e excelência da ferramenta. Então, se eu tenho o Ayrton Senna, né, Deus tem que estar lá, nosso Ayrton Senna, né, que é um grande corredor, que foi um grande corredor.
e ele pega um Fusca para dirigir, e eu estou com, sei lá, com uma Ferrari, eu vou conseguir fazer mais velocidade que ele, eu vou ganhar da corrida dele, né? Se eu conseguir pilotar a Ferrari. Mas é porque é o instrumento, né? Não importa que ele seja um bom piloto, eu não seja, nunca fui, mas é o instrumento. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui vai ser de acordo com o instrumento, né? E isso está dentro da lei de ação e reação. Aquele corpo é adequado a gente naquele momento. Por quê? A gente vai procurar ver aqui mais na frente, né? Então, é a ferramenta que está enferrujada, né? O carro que está ruim. Então, nós temos que ser mais fortes disso que aquela matéria. Nós temos primeiro que nos resignar com a questão, entender, e o Espiritismo consola, justifica e explica por quê. E aí a gente tem que também exercer a nossa vontade para conseguir realizar o que a gente precisa realizar. A gente vai, claro, ser super-homem tendo uma dificuldade na matéria. A gente vai ter que ter ajuda, né? Muitas vezes com a questão da deficiência, necessidade especial. Mas há muita gente, né, que faz muitos trabalhos no bem, né, que a gente não faz com mão, com braço, com o olho, com tudo funcionando, né? Então, vamos pensar nisso aí. 370. Da influência dos órgãos, pode-se deduzir que haja uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais. Aí que já começa a discernir e tentar justificar por que tem gente que vem com essa dificuldade, vem cego, vem surdo, vem com a questão da paralisia, disso, aquilo, outro. Ele vai há alguma relação, a questão do órgão com esse desenvolvimento, né, em relação ao espírito. Ele diz, não confundais, primeiro ele vai dizer, não confundais o efeito com a causa. O órgão não dá, não gera aquilo ali. O órgão é um efeito. O espírito sempre dispõe da faculdade que lhe é própria. Ora, não são órgãos que dão faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento do órgão. E essa pergunta a gente tem que conjugar com a 367, desculpa, gente, 367 que a gente já viu, que é a questão da identificação com a matéria, da roupa que o espírito limpa ao corpo, vai conservar atributos da natureza espiritual. Então, vai continuar sendo inteligente se ele vier com a questão do cérebro embotado, com a questão da deficiência mental, as questões de doenças mentais. Ele vai ter inteligência ali. A gente que não está conseguindo vê-la manifestada. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem deve-se unicamente ao estado do espírito, aí como se dissesse, então é unicamente ao espírito. Não é unicamente, não é esse o termo exato. Aí está o princípio nas qualidades do espírito, sim, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria, que trava mais ou menos o exercício das suas faculdades. Então, uma coisa relacionada à outra, né? E ele vai trazer na questão do comentário, né, a questão das certas predisposições que o espírito encarnado vai ter, né, que vai ser de dizer respeito ao seguinte, não é o órgão que vai dar, senão seria uma máquina sem livre-arbítrio, né? Então, você não pode dizer, por exemplo, né, que se sem esses órgãos, por exemplo, sem lá a questão do intelecto, do cérebro avantajado, não teriam sido gênios. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, ele diz no comentário, um Virgílio, que era um grande poeta, autor da Eneida, né? Ou um Rafael, se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda seria também a quanto às qualidades morais. Se São Vicente de Paulo, dotado de natureza, desse ou aquele órgão, teria podido ser um celerado, né? Uma pessoa que não tivesse uma moral boa como ele teve, né? Então, na verdade, né, admite ao contrário que os órgãos especiais, se é que existem, são consecutivos, sim, da atividade do espírito, né? Se desenvolve pelo exercício de uma faculdade. O espírito, quanto mais se desenvolve o intelecto, aquilo vem desenvolvido. Se ele desenvolve para o bem, não vai ter um embotamento. Mas se ele não desenvolve para o bem, se ele faz o mal, há uma necessidade de um freio, que a gente vai ver mais à frente aqui na idiotia ou loucura, que ele vai explicar, né? Façamos uma comparação trivial. A força de ser verdadeira, por alguns sinais fisionômicos, reconhecer um homem dado a bebida. Você consegue ver aquilo impresso na questão do homem que bebeu demais, né? Serão esses sinais que o tornam bêbado? Então, é aqueles sinais que estão tornando ele naquele estado? Ou é a embriaguez que dá origem a esses sinais? Né? Aquele exercício, aquela faculdade, aquela aptidão do espírito, naquele vício que trouxe impresso aquele sinal no corpo físico dele, que pode ficar impresso até em muitas vidas, às vezes através do perispírito. Isso é muito
temos que ter muito cuidado, porque vão trazer certas predisposições em outras vidas, né? Pode-se dizer que os órgãos, e até para doenças, pode-se dizer que os órgãos recebem as marcas das faculdades. O cérebro, por exemplo, ele apenas transmite as ordens do espírito, né? Que vai ser o cérebro físico, então a cópia do perispírito, né? O corpo mental e tudo mais, né? Então, assim, sendo a diversidade das aptidões do homem, não se deve unicamente ao estado de espírito, mas tem essa questão das faculdades do espírito exercendo sobre o corpo físico e o fosso físico exercendo entrave ao desenvolvimento do espírito. É claro também que dentro dessas questões, 369, 370, 368, a gente tem algumas exceções de casos de pessoas que, mesmo com o entrave do corpo físico, conseguem se sobrepor. Nós falamos do próprio Chico, mas o Stephen Hawking, por exemplo, ele conseguia se sobrepor a toda aquela dificuldade do corpo dele, daquela doença tão difícil que aos poucos foi o definhando, até que na cadeira de rodas, daquele jeito que ele não consegue falar, não consegue se movimentar, tem que ter ajuda para tudo. Mas quando você vê o filme sobre a vida dele, do Stephen Hawking, né, que até o ator acho que ganhou o Oscar e tudo, é muito interessante, né? Como ele consegue sobrepor com a vontade o que ele precisava fazer no plano das ideias, do conhecimento científico e transmitir, né, através de programas de computador, que ele ajuda, né, com aquilo ali e tudo, o conhecimento que era necessário, escrever livros, né, continuar trabalhando e viver tanto tempo que até a ciência dizia que ele não ia viver tanto tempo assim, né? Então o espírito é que é fraco, que não se sobrepõe às vezes a condição, porque ele vai se apegar muito à questão da matéria e imprimir vícios na matéria, e não a carne. A carne, o corpo é adequado ao que nós precisamos do nosso aperfeiçoamento, né? Para a lei do progresso, né? Então é o espírito que desenvolve as faculdades e pode se sobrepor às questões difíceis. Então André Luiz tem muitas questões em livros dele também que explicitam esse tema, tá, gente? A gente só coloca aqui como dica. A gente vai falar até de um livro mais à frente. A gente entrando agora no termo final do nosso estudo da tarde de hoje, a 371, idiotia e loucura. Então esse termo, a primeira vez que eu li, me chocou, né? Acho que choca muita gente. Ele até fala assim no 371, opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamentos, cretinos e os idiotas, né? Acho que a gente usa isso até como um palavrão, né? Uma coisa ruim, um ultraje, né? Ninguém fala mais de cretinos e idiotas, mas na época de Kardec, né, século XIX, tinha esse termo até na medicina. O cretino idiota era aquele que tinha necessidade especial, deficiência mental, a doença relacionada à questão das faculdades mentais, né? Chamava-se de idiota, de cretino, né? Não, eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais. Então, olha quem está falando aí, de acordo com o que a gente já estudou, que sofre pela insuficiência dos meios, do cérebro, da matéria, de que dispõe para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar. Então, o mundo quer falar e não consegue. E a pessoa com necessidade especial e doença mental quer desenvolver seu raciocínio e não consegue, porque o cérebro não consegue, não tem o desenvolvimento na matéria para aquilo, fazer as sinapses e aquilo se desenvolver, mas ele está lá tentando se manifestar e aquilo para ele é até uma punição, como veremos mais adiante, que se sente punido, né? E alguns até diziam na época, né, que esses cretinos ou idiotas, né, como se colocava no tempo de Kardec, estavam possuídos pelo demônio. Olha tanto preconceito que existia na época. Hoje a gente já tem a PAI, tantas entidades que lutam, e o próprio Ministério Público, Ministério Federal também do Trabalho, que lutam pelas necessidades, portadores de necessidades especiais, os direitos dessas pessoas. Tem as cotas, tem toda uma gama de direitos para poder equalizar aquilo com a pessoa que tem a condição normal, que tem a condição sem nenhuma necessidade especial, em concursos públicos, em empregos e tudo mais. E a gente tem, graças a Deus, essa isonomia hoje, né, entre as pessoas, né, porque todos são espíritos que estão no aprendizado, né? Isso é muito bom, que o direito tenha caminhado também junto com essa questão na lei de Deus. A 372, então a gente já está vendo que são almas obscurecidas, então, pelo corpo físico, né, que está nessa questão. A 372, qual é o objetivo da providência criando, então, seres desgraçados, novamente entre aspas, como cretinos e idiotas, novamente entre aspas? São espíritos de impunição os que habitam os corpos de idiotas, né?
esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam, então foi o que a gente falou antes, né? E pela potência que se encontra para se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou destambelhados. Então estão obscurecidos por aquele corpo, aquela ferramenta enferrujada, né? Aquele carro enguiçado, vamos dizer assim, né? E a gente vê até no livro Ação e Reação, de André Luiz, né, um dos capítulos vai falar, né, da história de Poliana e de seu filho Sabino, né, o débito estacionário. No momento que ele fala o débito estacionário, eles estão com débito congelado até, porque eles têm um débito de outras vidas, por terem exercido o poder de tal forma que mataram muita gente, sobrepujaram muita gente com vícios, com más paixões. E esse Sabino era uma pessoa muito poderosa, e naquele momento não, ele é uma criança com a dificuldade da doença mental, da necessidade de expressão, a mãe também com grande dificuldade para criar ele, mas os dois estiveram juntos em tramas viciosas no passado. Então, e não conseguiram, né, se reatar com a lei de tal forma, né, e vem aí para reatar, vem com ele com essa necessidade especial para não exercer novamente a inteligência do mal, e ela para cuidar dele, né? Então, débito congelado, como diz lá no livro Ação e Reação do nosso André Luiz, que a gente remete a leitura para esse estudo aqui, né? Então, é uma lesão que acaba dando no perispírito, né? Pela atuação do espírito, faculdade do espírito dentro da matéria, né? E que reflete nele próprio, né? Então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Ele pergunta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Eles têm uma grande influência sobre as manifestações das faculdades. Mas eles não dão as faculdades, né? A gente já até estudou isso em pergunta anterior também. Daí a diferença. Um bom músico com instrumento ruim não produzirá boa música. Isso não impedirá de continuar sendo um bom músico. Já falamos até um exemplo também do automobilista, do Ayrton Senna, né? Então a lei de Deus vem para frear aquela questão, né? Em estado normal, o moral superaria o obstáculo que a matéria impõe, mas nesse estado fica um pouco complicado. A gente já falou até do Chico, no estado normal, apesar de ser um corpo frágil, ele se sobrepõe a muitas coisas, consegue trabalhar horas e horas, fazer tantas coisas boas, né, em prol da gente, né, de nós todos aqui, espíritos ou não espíritos, né? Então é uma prisão íntima, vamos dizer assim, que o espírito está ali, né? A 373, qual poderia ser o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, acham-se impedidos de progredir? Tem um mérito nisso? É uma expiação, não é um mundo de provas e expiações, é uma expiação imposta pelo abuso, olha a explicação aí, que fizeram de certas faculdades. Então, o uso da inteligência no mal. É uma parada temporária, então uma prisão íntima, um débito congelado, um débito estacionário, tal qual lá na história de Sabino, no livro Ação e Reação. Não se retrograda, o espírito continua inteligente, mas ele está obstacularizado de se manifestar. O corpo, se me perguntar de idiota, pode então conter um espírito que tenha animado um homem de gênio? Sim. Pelo que a gente está falando aqui, sim. Numa precedente existência, sim. O gênio se torna, às vezes, um flagelo quando dele se abusa. Então, a superioridade moral, diz Kardec para a gente no comentário, nem sempre é proporcional à superioridade intelectual. Também já vimos isso nas faculdades morais intelectuais, né? Então, os maiores gênios podem ter muito que espiar. Então, olha só a responsabilidade para a gente. Se a gente não é maior gênio, imagina, né? Vamos começar a melhorar desde agora. Se os maiores gênios, às vezes, têm essa necessidade, né? Então, quer dizer, pode-se dizer que o cretino idiota, diz o Kardec no comentário, são estropiados do cérebro, como o manco é o das pernas e o cego dos olhos. É a prisão do pensamento. 374. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Sim, nisso é que constitui a expiação dele, né? Frequentemente ele compreende as correntes que dificultam o seu voo, que são uma prova, uma expiação. Então, quer dizer, e aquilo até no sonho ele consegue se desenvolver, se desdobrar e ver aquilo até com mais claridade, né? É a sua maior expiação. E a gente tem que ter mais compreensão ainda, ajudar essas pessoas, ter essas instituições que ajudam, que até se humaniza hoje o tratamento, graças a Deus, né? Qual a situação do espírito na loucura? 375. O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes, na obrigação de só fazer o auxílio de órgãos especiais.
Se uma parte ou conjunto desses jogos fosse alterado, sua ação, suas impressões, no que concerne a esses jogos, seriam interrompidas. Então, se ele perde os jogos, torna-se cego, a audição torna-se surdo, né? Então, ele deve experimentar uma perturbação, que ele, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é capaz de deter o curso. Então, tem um comprometimento moral, tem aquela questão do órgão estar obstacularizando o seu desenvolvimento, ele experimenta uma certa perturbação. Aí tem até um exemplo que a nossa querida Alba dava, algumas conversas na Casa do Caminho, na questão da loucura, né? Muita gente a gente vê na novela, as novelas que tinham da Globo, aquilo tudo. Aquele tempo que eu vi a novela tinha isso, não sei se tem mais. Né? O personagem que era muito mal, que fazia muito mal, ou a personagem, né? Melhor dizendo, tinha aquela questão de fazer tanto mal que no final chegava e ficava louca, né? A pessoa ficava louca, na loucura. Então, porque a lei dentro de nós, né? A gente desafia tanto a lei de Deus, que está dentro de nós, dentro da nossa consciência, que aquilo vai um momento que aquilo, meu espírito acaba se desgarrando de tão forma da racionalidade, que ele acaba tendo esse freio, a questão da loucura, para embotar ele e não fazer mais de mal. Era até uma analogia, não sei o que da Alba fazia sobre essa questão da prisão do pensamento, que esse final aqui do nosso estudo hoje está explicando, né, no capítulo do retorno à vida corporal, né, a questão da idiotia e da loucura. Né. Então, se me perguntar, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, é sempre o corpo. Não perdendo o ponto de vista que o espírito age sobre a matéria e esta reage sobre ele. Isso aqui é importante de colocar. De onde se origina a ideia, tem certinho, que a loucura leva algumas vezes ao suicídio. A gente vê isso até também nas novelas que eu estava falando ainda agora. O espírito sofre pelo constrangimento que experimenta. Ele quer se libertar daquilo, como se aquilo fosse uma libertação, né? Ter potência de se manifestar-se livremente. 377. Espírito do alienado se ressente após a morte, na desorganização das suas faculdades. É um tema muito interessante. Pode se ressentir durante algum tempo, então, porque a perturbação é grande, né, daquele estado até ele se encontrar. Já existe a perturbação em diversos casos, até mesmo para o espírito, como o Sansão, que teve a perturbação ainda que mínima, 8 horas depois ele deu já comunicação. A gente vai até estudar isso também no encontro de carnaval, convidando todos em fevereiro, né, no nosso encontro, nosso ELE, encontro do livro dos espíritos, né, a perturbação. Mas, nesse caso aqui do espírito que tem a questão da doença mental, ele vai ter, né? Porque ele já estava com aquela dificuldade de vida, né? E vai ter uma forma um pouco assim difícil. Até que ele esteja completamente desligado da matéria, é que ele vai conseguir se despertar, vai se ressentir algum tempo da perturbação e que o sono o mergulhou. Daí tem o sono restaurador, né? E vai ser proporcional ao tempo da loucura dele. Né? Mas vai estar sempre com a beneficência divina sendo assessorado, assim como também antes, infelizmente, pode ter sido assessorado por espíritos inferiores, mas ele está se libertando, né? E de forma natural com o auxílio da equipe espiritual. Então a gente vai ver aí esse processo em muitos livros, também o próprio André Luiz conta alguns casos, né? Como a alteração do cérebro, 378, nossa última pergunta, pode reagir sobre o espírito depois da morte? É uma recordação, um peso que oprime o espírito, como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo, né? Para pôr-se a par de tudo. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, mais tempo durar a dificuldade e constrangimento após a morte. O espírito liberto do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus vínculos. Então, no final do capítulo, dessa história, a gente tem que todo espírito tem suas aquisições, seu arquivo confidencial, até de outras vidas, que se manifesta através dos órgãos na vida adulta, especialmente, já que antes ele tem o desenvolvimento de órgãos incompletos, até na infância, e até a lei dos homens, inclusive na relação daquele que tem sanidade mental, não responsabiliza, né? Tem outros tipos de medidas para esse tipo de pessoas. Mas a gente tem que compreender tudo dentro do processo, dentro da doutrina espírita, em termos de beneficência, termos de misericórdia com esses nossos irmãos, que um dia, né, a gente não sabe, a gente já pode ter estado nesse estado, pode estar, Deus queira que a gente não esteja, né, que a gente possa estar fazendo o nosso progresso, nosso aperfeiçoamento, mas vamos rezar por todos aqueles que têm essa dificuldade também, né? E a gente procura compreender através do nosso estudo. Então vamos realizar nossa prece final. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do nosso estudo do Livro dos Espíritos lá na nossa Casa do Caminho, Dr. Herman, Mimei Sheila, todos os nossos amigos espirituais, Maria de Nazaré também, até de nos ampara, que tenhamos uma boa semana,
que começando esse ano 2021 também, que possamos ter a esperança da vacina, da melhora nessa pandemia, possamos voltar a nos abraçar, estarmos juntos com cuidado, todos sabendo da sua responsabilidade como indivíduos e cidadãos, usando a máscara, procurando não aglomerar, e possamos estar estudando, trabalhando no bem, que é sempre um antídoto para qualquer mal. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, agradecendo aos amigos que escutaram, que estão aqui vibrando por nós também, nesse estudo, a aula, a palestra da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.